O calvinismo, né, o infralapsariano, como o irmão mesmo diz, que é o calvinismo da Confissão de Fé do Westminster, e eu acredito também é o de Calvino, ele não é consistente com a lógica humana. Não, não é. Ele é consistente com a Bíblia. A questão dele não é fazer justiça à filosofia, ao racionalismo, que diz ou isso ou aquilo. O hipercalvinismo e o arminianismo são muito parecidos, porque os dois excluem uma das coisas de Deus, né? Um exclui a sua onipotência e o outro exclui justamente o amor, que é o lhe dar a condição da criatura poder escolher. O calvinismo tradicional, ele mantém as duas coisas. E mantém isso por causa de textos como esse aqui, que gostaria que o irmão me desse sua opinião a respeito dele, que está lá em Isaías capítulo 10, versos 5 em diante, aquela situação em que Deus está dizendo que vai trazer a Assíria para arrasar Samaria, destruir. Ele até fala assim, ai da Assíria, verso 5, cetro da minha ira. Olha que interessante, está falando mal dela. Ai de você, Assíria, você é o cetro da minha ira, ai de você. A vara em sua mão, a vara na mão do rei da Síria, é o instrumento do meu furor, Deus está dizendo. Eu vou usar a sua vara para bater em quem eu quero. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, ele tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, eu vou usar a Síria para arrasar Samaria. E depois também a Babilônia para arrasar Jerusalém. Não vai sobrar nada. Eu vou esmagar o jovem, vou esmagar o velho, vou esmagar a virgem, vou esmagar o soldado. Deus está falando que vai fazer isso. Usando aqueles instrumentos humanos que eram a Síria. Agora olha o que a Síria diz, verso 7. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. O ponto é o seguinte, Deus está dizendo, mas ela acha que está fazendo tudo o que ela quer. Ela está fazendo a vontade dela, ela é uma superpotência, ela está arrasando as nações, está destruindo todo mundo. Então Israel é só mais um povinho que ela vai passar por cima, né? Como uma ceifadeira que vai destruir tudo. Mas Deus está dizendo, não é assim. Eu estou usando você como meu cetro, como meu instrumento, para bater no meu povo. E digo mais para você, e aí está a coisa mais interessante, né? O verso 12 diz, por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, quando ele acabar de destruir Jerusalém, ele vai castigar a arrogância do coração do rei da Síria. Mas ele não usou o rei da Síria para isso. Como é que Deus pode castigar o coração do rei da Síria se ele acabou de dizer que ele que trouxe o rei da Síria para fazer isso? Como que o arminianismo explica isso só na ideia da previsão, da presciência? 3 minutos, pastor. Um texto melhor do que esse é o clássico Isaías 45. 45, versículo 7. É o mesmo contexto. Como é que Deus pode chamar de Ciro, meu ungido, sendo ele um ímpio? A quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, tal. Aí mais para frente ele vai chamar, também chama Israel de meu servo, né? Parece uma louca contradição. E o versículo de número 7, que é o clássico versículo do mal circunstancial. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio a guerra. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Nós estamos dentro do contexto, pastor, na meu entendimento, o contexto do mal circunstancial. O irmão volta, como no caso de José, ao mal circunstancial. Nós já estamos dentro da esfera da queda, do mundo material. E eles são ímpios, mas aí, nesse sentido, concordo que Deus é autor e ele sabe usar, mesmo ímpio para o seu fim, mesmo ímpio para os seus propósitos maiores. Mas essa questão não toca o mal moral. Não toca a determinação do mal moral, que é antecedente. Então, em que sentido eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal? No sentido circunstancial. O próprio Calvino vai chamar de lunáticos quem discorda dessa interpretação de mal circunstancial nessa passagem clássica, né, de Isaías 45 e 7. Então, para o arminianismo, nós estamos tranquilos em relação a essa questão.
Uma vez que Deus é perfeito, ele não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta. Qualquer um que é tentado, segundo Tiago, é tentado pelas suas próprias concupiscências, pelo seu próprio pecado. Então, quando Ciro for julgado e condenado, ele é condenado porque ele era ímpio. Quando o reino citado, a Síria é citado aí, como também lá de Abacuque, né? Deus é todo, Abacuque vai dizer, como pode, Senhor? Eu clamo aqui, ó, violência, violência, e o Senhor nada faz. O Senhor não pode ver o mal, como é que o Senhor permite? E está usando agora a Síria e a Babilônia para esse propósito? Mal circunstancial. Anterior a isso existe o mal moral, que Deus não pode ser autor, não pode determiná-lo. Deus previu na sua onisciência como possibilidade, não como uma necessidade. Sendo uma possibilidade, ele entra na história e redime a história, né, pela encarnação. Então, vejo por esse ângulo a passagem. Obrigado, pastor Jamier. Seus comentários, reverendo. Eu agradeço a resposta. Não tem como, em última instância, separar totalmente o mal circunstancial do mal moral. Eu entendo as distinções, elas são verdadeiras, mas existem ligações entre elas, porque o mal circunstancial está entrelaçado com o mal moral. O fato é que quando o rei da Síria veio e fez todas aquelas maldades em Jerusalém, antes disso em Samaria, foi um mal circunstancial, foi uma tragédia, foi uma calamidade, mas foi um dolo também, foi uma ação perversa, uma ação maligna daquele rei, né? Então, não tem como dizer Deus não tem nada a ver com isso, essa parte eu não me inclua fora dessa, não dá, Deus está controlando tudo isso. Até porque não adianta dizer, então tá, depois da queda eu aceito que Deus tenha envolvimento com o mal, mas antes não, qual a diferença? Não tem diferença, né? Se isso de fato atinge o caráter de Deus, atinge de qualquer maneira. Mas não atinge. E por que não atinge? Porque Deus sabe lidar com o mal. Porque Ele não é, de fato, em última instância, o autor do mal, mas é quem o determinou, é quem o decretou. E o irmão citou Isaías 45, que é uma das minhas passagens favoritas. O ponto parece ser, né, que o arminianismo tenta explicar Deus demais. Tenta colocar Deus num quadro, dizer Deus é assim, 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 portanto ele não pode ter feito isso, aquilo. Mas olha o que o próprio Isaías 45 diz a respeito de Deus, após falar isso, eu sou aquele que forma a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então ele continua dizendo, o Senhor é o Criador de todas as coisas, Ele é quem traz, foi Ele quem trouxe Nabucodonosor para destruir Jerusalém, e é Ele quem levanta Ciro, um outro rei, para reconstruir Jerusalém. Quer dizer, o mesmo Deus decreta as duas coisas, destrói e depois reconstrói, né? E aí a conclusão do profeta, no verso 15 do 45, é: verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Olha que termo, dizendo, olha, nós não precisamos querer explicar Deus. Nós não somos advogados dele. Nós não temos que tentar defender a sua santidade, a sua justiça. Nós temos que reconhecer, em última instância, que nós não o compreendemos. Ele está muito além das nossas meras, limitadas capacidades mentais. Mas tanto o arminianismo quanto o hipercalvinismo, eles usam a lógica humana, colocam Deus dentro da lógica humana e dizem, já que isso não é aceitável para a minha lógica, Deus não pode fazer isso. Mas o texto bíblico diz, Ele faz, Ele cria, Ele determina, e Ele é misterioso por causa disso. Finalizando no capítulo 46, né, nessa mesma sequência, já que o 45 foi citado, ele diz no verso 9, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente. Quer dizer, por que está chamando a ave de rapina? Porque vai ter carne para comer, porque vai ter mortandade, matança.
E ele diz, eu estou trazendo a ave de rapina para comer carne aqui. Eu estou fazendo isso. Então, a gente não tem como tirar da esfera de Deus o controle total e absoluto sobre todas as ações humanas, boas ou más. É isso que diz o calvinismo. Mas Deus não é o autor moral do pecado deles.